Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Então, se você não já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos para mais um corte. Mídia palmeirense aí, tá desesperada, apavorada. Andreas Pereira aí já largou o barco, está com medo de estar no Maracanã. O Maracanã vai estar com quase 70 mil pessoas presentes e torcedor do Palmeiras muito preocupado. Então, vamos aqui ver como a análise dos palmeirenses, mídia palmeirense, imprensa palmeirense estão analisando esse duelo desse domingão, final antecipada no Campeonato Brasileiro. Da Twitch, clica no link e entra pro grupo. 3 horas da tarde ontem eu coloquei uma informação lá que o Everton tinha quebrado ou luxado a mão. E eu achei estranho, porque eu falei, cara, o quebrado a mão? Tudo bem, você tá com o corpo quente, mas quebrado a mão é meio estranho, né? E aí fui apurar da forma ética que eu acho que tem que ser, que é direto com o clube. Cheguei para uma pessoa do clube, chamei o Luiz da TV Palmeiras, eu tenho umas 3, 4 entradas lá, falei, vou chamar o Luiz, que o Luiz provavelmente vai conhecer pessoas do dia a dia e vai saber. E o que foi passado para mim é que o Everton tinha treinado e feito os procedimentos normal. Só que a gente sabia que não estava normal. Até porque parece que o próprio Lomba gravou conteúdo para a TV Palmeiras, acho que ontem, não sei se já saiu, se já vai sair. A questão é a seguinte aqui. Quem o Abel vai escolher, eu vou direto ao ponto, não vou pensar em colocar um vídeo muito longo não. Tanto faz. Acho que o Lomba e o Carlos Miguel dão conta, os dois são bons goleiros, né? E já tem uma parte da torcida que está criticando o Abel sem ele ter tomado a decisão ainda, porque ninguém sabe qual vai ser. A única coisa que me deixa chateado, e por isso que eu não faço jornalismo, é a gente fazer um trabalho ético e não ser reconhecido. Por quê? Não que vocês aqui não reconheçam, não é isso. Eu fiz o que tem que ser feito. Chego no clube, pergunto, tenho a informação. Não quero soltar porque é uma notícia ruim pra torcida, porque tem gente que tá achando que foi bom, tá? Não tô falando eu. Tem gente lá no post falando. Aí o clube fala, não, ele treinou normalmente, ele fez os processos normalmente e já sabendo que ele tá com essa lesão. Então, cara, isso me deixa um pouco chateado, porque aí chega hoje, os portais grandes aí, né, que são 2, 3 que cobrem o Palmeiras, falam assim, nós tivemos a informação, nós apuramos com o clube. E aí o meio alternativo não tem prestígio nenhum, nem quando a gente tenta ser ético, né? Quando a gente fala assim, tenta, eu não antecipo notícia, mas digo, sabe essa galera que fica postando o tempo inteiro, apurei, dei o furo? Então, a gente tenta fazer um trabalho ético e ser reconhecido por isso. E não é, cara. E a verdade é que não é. Sabe quem é reconhecido? Quem tem a informação e solta. E é por isso que a gente passa a entender por que a gente tem um meio jornalístico tão especulativo. Porque a entrada com o clube é desse jeito que eu tô passando para vocês. E aí saem várias especulações, mais uma. Andreas Pereira pode não jogar porque também sentiu algo. Pera aí, né? A do Andreas Pereira já para mim é uma especulação, eu não tenho nenhuma informação, mas é o que alimenta esse tipo de jornalismo. Solta a informação que o Andreas não vai jogar, porque vai gerar uma situação daquela questão do contrato que eventualmente no primeiro, segundo jogo no Maracanã, por questão de segurança, o Andreas não jogaria já. E aí é complicado, velho. É isso que eu tento passar para vocês. É um meio insuportável, né, do ponto de vista de especulação. E acontece dessa forma porque os meios oficiais também não colaboram com a gente, com o nosso trabalho. Porque para mim foi isso que aconteceu ontem. Você já tem a informação, custa confirmar, a gente vai ter responsabilidade na hora de soltar. Vai colocar, ele luxou a mão, tem um período de recuperação, e agora o Abel vai ter que decidir Lomba ou Carlos Miguel, que é esse aqui é o ponto do vídeo. Eu iria de Carlos Miguel, mas eu não acho problema... Mas vamos lá. O Palmeiras acho que já há alguns anos vem com uma característica de marcação individual. Tá falando o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Então, eles acompanham muito os jogadores. Tipo, vai ficar um jogador exclusivamente marcando o Pedro. Eles vão igualar, como a gente fala, né? Vão igualar e aí fica um jogo mais físico. O Carrascal, que é um grandiosíssimo jogador, pode nos ajudar a quebrar essa marcação individual deles. Eu fico pensando, imagina a cabeça do árbitro que vai apitar domingo. Imagina o quanto pressionado ele está. Exato. Será que ele está preparado para estar tão pressionado assim? Então o Léo Ortiz aqui, ele basicamente falou das características de marcação do Palmeiras, falou que o Palmeiras vai levar o jogo para um patamar mais físico, o que faz total sentido.
O Palmeiras é uma equipe que sempre busca a parte física, né? Devido à preparação que os jogadores têm. É um elenco que você tem uma média de idade hoje realmente mais baixa, uma média de idade menor a outros clubes, ao que o Flamengo, por exemplo. A média de idade do Palmeiras ela é menor que a do Flamengo. Então, ir para um jogo mais físico faz todo sentido do mundo, inclusive lá na altitude eu acho que isso também vai acontecer. E aí ele falou sobre a arbitragem. E eu tô vendo muita gente ansiosa para saber quem que vai apitar o jogo. Vocês querem bater quanto que vai acabar sendo o Wilton Pereira Sampaio? Rapaz, o Wilton Pereira Sampaio aí não é bom pra ninguém, né? Pensa. Porque os flamenguistas não gostam dele. Do Wilton. Os palmeirenses também não. Aí é aquele negócio, a CBF, já que é pra ser igual pra todo mundo, então vamos desagradar todo mundo. Wilton Pereira Sampaio, árbitro. Não saiu ainda, viu? Mas eu não duvido, Vamos pra vinheta? Rapaz, ficou longa essa introdução, hein? Notícia da ESPN e da BTB Sports, que fala que talvez o Andreas não estará disponível para ser relacionado contra o Flamengo no domingo. Eu vi tanto torcedores rivais quanto torcedores palmeirenses falando que na verdade isso é uma desculpa. Que o Palmeiras não está querendo comprometer o jogador dentro de um Maracanã com mais de 70 mil pessoas. Os ingressos esgotaram, viu? Os ingressos estão esgotados. Então mais de 70 mil pessoas estará presente no Maracanã. Vai ser caldeirão total em cima ali do Palmeiras. E que o Andreas estaria sendo poupado. É o que algumas pessoas que falam aí sobre a teoria da conspiração. Sendo muito sincero com vocês, nos últimos jogos, a equipe do Palmeiras, ela tem sido uma equipe muito intensa. Isso porque, pessoal, essa escalada que o Palmeiras teve de pontuação para poder acelerar um pouco mais e passar o Flamengo, ela custou um preço ali razoável, né? Que o Palmeiras colocou muito, exigiu fisicamente muito de seus atletas. E o Andreas, ele é um cara que ele tem uma característica e hoje uma atuação fundamental dentro do meio-campo do Palmeiras, que é para você dar talvez uma das principais articulações que o Palmeiras vem tendo nos últimos jogos. Olha como o Palmeiras mudou de rotação com a entrada do Andreas. Obviamente que o conjunto da obra favorece isso, mas a entrada do Andreas foi a cereja do bolo para a gente ter um Palmeiras mais forte, mais assíduo, mais ofensivo. O número de gols que o Palmeiras tinha e o que tem agora, depois da chegada do Andreas, ela é muito maior, porque a distribuição do jogo ela acontece de maneira linear. Não é mais aquele time que só joga de lado, que só joga chuveirada na área, não. É um time que ganhou um aprimoramento tático muito, muito importante pelo centro do campo. E o Andreas, ele colabora totalmente para isso. Então, assim, o cara ele vem jogando, vem fazendo partidas em altíssima performance e em um tempo, assim, longos períodos. Aí nós temos um jogo na altitude, no meio da semana, e um jogo contra o Flamengo agora no domingo. Vai poupar ele no domingo para utilizar na Libertadores? Libertadores é um jogo mata-mata, mas nós vamos visitar o adversário na casa dele, né? Por mais que a altitude seja difícil, a LDU é uma equipe, com todo o respeito do mundo, tecnicamente mais tranquila. Eu acho que se a gente fosse escolher o jogo mais importante entre os dois, a priori é domingo. Até porque o jogo da Libertadores tem a volta ainda, que é dentro do Allianz. Então nós temos tempo hábil. Agora, talvez a comissão técnica não pense dessa maneira. Vamos colocar o Andreas, dar prioridade a ele na Libertadores para já construir um placar no jogo de ida, para ficar mais tranquilo pro jogo de volta, e tentar segurar o Flamengo no Maracanã. Mas eu não sei.
Entre LDU e Flamengo, qual que é a equipe mais difícil pra você? Pra mim é o Flamengo no Maracanã com toda certeza do mundo. E eu também não acredito que o Palmeiras iria contratar um jogador com um contrato tipo do Vasco. Você lembra o contrato de um jogador que ia pro Vasco? Que ele tinha que assinar um contrato, tinha uma cláusula, o Vasco colocou uma cláusula para ele não negociar com o Flamengo enquanto estivesse no Vasco. Vocês lembram disso? Teve um rolê assim, não teve? Teve um rolê assim. Cara, você acha que ia colocar um contrato ali, ó? Cláusula do Andreas, não jogar contra o Flamengo. Pelo menos até o final desse ano. Se for assim, então, na final da Libertadores, o Andreas não vai também. Não acho que seja isso. Tem gente falando que pode ser, mas não acredito nisso. Se for, o Palmeiras, ele blinda bem essas coisas, né? Se tem uma coisa que a diretoria da Leila faz, é blindar as coisas, é blindar informações. Então, se for, não vai vazar igual vazou lá do Vasco. Mas não acho que seja isso, tá? Eu acho que o que acontece é que talvez o jogador realmente esteja desgastado e o Abel pense em fazer um rodízio. Lembrando, pessoal, que isso não é uma informação cravada. Isso é uma informação que pode ser. Nós temos 2 dias aí para recuperação. É uma fadiga muscular. Não foi uma lesão. Então... Cimento de Novibet tem novidade. Caramba, tanto uma parte da torcida ficar falando quando o Carlos Miguel estrear, quando estrear. Caramba. Rapaz, hoje pela manhã tinha chegado a informação pra mim à tarde, né? Começo da tarde chegou, o Tuti mandou pra mim a informação de que o Everton tinha machucado a mão. Falei, putz, será, cara? E não é que depois de 1 hora mesmo soltou, ele deu entrevista, inclusive o Everton, né? Já com a mão ali enfaixada, onde ele teve uma fissura, né, nos 2 últimos dedos aqui, entre os últimos 2 dedos da mão direita. Então ele vai parar um tempo, né? Ele mesmo deu a notícia, né? Mas vai fazer de tudo para voltar ainda esse ano. Você acha que ele fez um voodoo, Carlos Miguel? Não é, ainda na transmissão, mano, aqui contra o jogo contra o Bragantino, a gente, por coincidência, a gente falou desse assunto, né? Que tava uma falou coisa... que macumba rola, hein, meu? Mas, ô Sombra, quem falou isso daí foi o Michel Bastos, ou Cicinho, eu não lembro. Qual dos dois aí? Falando, o jogador que tá no banco, falou, eu não torço pro cara se quebrar, mas ele torce pra numa dessa aí o cara ficar fora de um jogo, pra ele poder entrar. E com o goleiro, Sombra, é pior ainda, porque o goleiro ele joga menos do que, por exemplo, um lateral reserva. Ele joga menos do que um meia reserva. A chance dele entrar é se o goleiro ou for pra seleção, ou se ele tiver num período ruim, ou se machucar. Mas conhecendo aí o Abel, eu acho que ele vai colocar o Lomba. Tá? Eu acho uma questão de hierarquia. Eu não sei se vai colocar o Carlos Miguel. Ele já deu entrevista, falou que o Carlos Miguel é um goleiro preparado pro ano que vem. Eu não sei se ele vai colocar. Pelo pouco que a gente se ele puser o Lomba, é capaz do Lomba, na hora que estiver chegando lá no West Plaza, bater no semáforo e, não poder jogar. Porque eu vou falar pra você, cara, porque a torcida ficou em cima pra ver o Carlos Miguel jogar. Vamos ver. Eu ainda espero o jogo de domingo. Mas estrear num jogo desses não... Sombra, o cara tem uma falha, Sombra. O cara tem uma falha, perde o jogo. Você tem as duas situações, na dificuldade que surge a oportunidade. E chega uma hora que não adianta, cara. Você tem ali que, sabe, aqueles filmes do Denzel Washington, uma hora você vai encontrar o bandido, é você ou ele. Então isso aí. É esse o momento. Se for ele que for... bom. Não, ele é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. E outra, vou falar pra você, assim a gente não acompanha muito, mas o De Paula, sempre que a gente tá antes dos jogos lá na transmissão, cara, é impressionante, cara, o nível de acerto dele, que os caras ficam aquecendo, sabe? Eu sei, eu fico vendo. Cara, é um absurdo ele defendendo, é um absurdo, assim, envergadura. O Souza não pega uma bola, nenhuma vai pro gol no aquecimento do Corinthians, eu fico vendo. Não, mas aí que os caras erram, né? Aí é diferente. Lá, a bola vai em cima. Aí no São Paulo, o cara, quando vai começar o aquecimento, ele machuca, aí já não tem mais treinamento nem pro goleiro. E pra completar aqui o Palmeiras, o Kelvin tá à disposição, né, desse jogo, lateral direito. E também o Gomes, né, que estava defendendo a seleção paraguaia, então vai voltar nesse jogo. Vamos ver como o Abel ali vai montar a equipe para esse jogo. Jogaço, hein? Um jogaço. Domingão estaremos aqui na transmissão. E
Oi, tem mais um detalhe hoje, eu vou falar pra você, eu sei que o Marrom é flamenguista. Sim, sim. Né? Mas vocês passaram um recibo hoje, uma vergonha hoje, hein, Hoje? velho? O que houve? Eu não tô sabendo. Não, porque hoje, do nada, né? Vamos explicar. O Flamengo treinou pela manhã, o Palmeiras ia treinar à tarde. Aí, durante o treinamento da manhã, chegou o controle de. Tem razão. Chegou o controle de antidopagem lá. Sei. Pra pegar os caras de Aquele surpresa. que o Gabigol não quis fazer. Recusou. Exatamente. Esse mesmo. E aí, cara, foi um alvoroço. O Flamengo postou que atrapalhou o treinamento, que não sei o quê. Aí já aqueles seus influenciadores lá, / jornalistas, Mas já... é verdade que os médicos estavam com uma bolsa da Crefisa? Não, então, aí, né, Sombra, aí começou um alvoroço aí, que não sei o quê, campeonato manchado, começou uma conversa. Aí o Palmeiras foi treinar à tarde. Adivinha quem estava lá? Antidoping. E também chegou de Eles surpresa estão indo lá. em todos, Bento. Semana entendeu? retrasada tiveram aqui em Santos também. Então mas só não pra eu sei. entender, você tem que parar o treino pra dar uma mijada no potinho lá? Não. Tem. Não, mas o negócio é o seguinte, Na hora bacana, você espera acabar o treinamento e depois vou. Não, parece que Não é. Não, mas seja no meio ou seja após, né? Se for e após, aí, não tem por que ter esse chilique todo, é isso que eu tô dizendo. Mas o Felipe Luiz falou que atrapalhou a parte principal do treino, Mas se ele que falou- seria de jogadas ensaiadas, que muleta, alguém poderia muleta. ver, entendeu? Então, e teve a Então, tarde mas se não normal. tivesse essa merda desse doping, Bento, não ia ter esse problema. É por isso que o esporte, velho, é por isso que o Meu esporte Deus. tem que abolir o doping, não, tá certo? não, mano, tu não É o vai falar doping isso, free, mano. velho. Tu Todo não vai mundo falar doidão, todo mundo usando o que quiser e pau na máquina. Ô, mano. Marrão, vocês humoristas costumam fazer uso de doping por um O show? Rabin, sim. O Rabin tem um histórico grande de coisas, Não, pera aí, coisas não. O ilícitas. show que ele Então fez conta no pra nós, Catar, Marrão. não foi? O show que ele fez no Catar, por show. exemplo, você viu com o que resultou, né? E o Thiago Ventura, então? Não, o Thiago Ventura, esse aí dizem que come. Então, aí... Ele não fuma mais, não, ele come. Se Ô, tiver ô, um Bento. antidoping na comédia, metade cai. Fala aí, Metade Ademir. cai. Ô, pra você vou ter uma falar ideia, o aqui, Rabin, quando ele viu um caminhoneiro no posto, o caminhoneiro falou pra ele, vai devagar com essas coisas aí, mano, pra você ter uma ideia. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte que a gente trouxe pra vocês. Mídia palmeirense aí, rapaz. Já falando sobre o jogo do Domingão. Andrés Pereira, Everton já abandonou o barco, já está fora já do jogo. E Andrés Pereira aí pode ser o próximo. Isso aí pra mim é Miguel. Jogou esses jogos todos, abandonando o barco aí. Paz, também a torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã, né? Pá. Andrés Pereira tá peidando mesmo, rapaz. O cara é peidão mesmo. Como aconteceu na Libertadores, né? Entregou a Libertadores o título do Palmeiras. É muito grato aí por Andrés Pereira que entregou aquela paçoca. Mas domingo aí é decisão no Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito no Flamengo. O Flamengo ainda tem um grande time, tem um grande elenco e pode ganhar sim. Ganhar do Palmeiras e se manter vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro.